Oi pessoal, esse é o segundo vídeo a respeito da infiltração marxista na igreja. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esse segundo vídeo bem poderia chamar a desobediência dentro da igreja, porque ele fala a respeito de um livro chamado Igreja para a Libertação, escrito por um padre irlandês chamado David Reagan, e foi escrito em 1985. Esse padre veio para o Brasil em 1963 e trabalhou em Marília, em São Paulo, e depois foi assessor na CNBB de 1977 a 1983. 2 anos depois ele veio a escrever esse livro. É um livro que provavelmente nos nossos tempos de hoje nem seria mais escrito por um padre, porque a reforma da Cúria Romana, que foi feita em 1988 pelo Papa João Paulo II, no ano mariano, ela previu a filtragem de escritas, qualquer tipo de escrita com relação, ou publicação com relação à doutrina ou o ensinamento da igreja, né? Então, esse livro para mim ele é vamos dizer que talvez naquela época ainda tenha mais livros sobre esse. O Dom Estevão Bittencourt pegou esse livro para analisar porque o conteúdo dele é uma blasfêmia total e restrita a respeito ele é bem claro em colocar a filosofia, as ideias marxistas, como as ideias corretas para a igreja. A gente vai ver o absurdo aí nos próximos minutos desse vídeo, tá? Eu já começo dizendo que é uma grande desobediência, porque além de não se coadunar com a doutrina da Igreja Católica, em 1979, o Papa João Paulo II, que hoje é o São João Paulo II, fez uma carta ao Conselho Episcopal Latino-Americano, já vendo essa confusão que vinha se instalando aqui. Então, muito antes desse livro, né, ele mandou uma carta para os bispos, dizendo assim: hoje em dia, por muitas partes, o fenômeno não é novo, correm releituras do Evangelho, resultado de especulações teóricas, mais do que de autêntica meditação da Palavra de Deus, e de um verdadeiro compromisso evangélico. Elas são causa de confusão ao afastarem dos critérios centrais da fé e da igreja e cai-se na temeridade de as comunicar à maneira de catequese às comunidades cristãs. Em outro trecho ele vai dizer: pretende-se apresentar Jesus como um comprometido politicamente, como lutador contra a dominação romana e contra os poderes, e inclusive implicado na luta de classes. Esta concepção de Cristo como político, revolucionário ou como subversivo de Nazaré não se compagina com a catequese da igreja. Aduz-se como causa da sua morte o desenlace de um conflito político e cala-se a vontade de entrega do Senhor e ainda a consciência de sua missão redentora. Os evangelhos mostraram claramente que para Jesus era uma tentação aquilo que porventura alterasse a sua missão de servo de Javé. Mas ele não aceita a posição daqueles que misturam as coisas de Deus com atitudes meramente políticas. Rechaça inequivocamente o recurso à violência e patenteia a todos a sua mensagem de conversão, sem excluir os próprios publicanos. A perspectiva de sua missão, pois, é muito mais profunda. Considere na salvação integral por um amor transformante, pacificador, de perdão e de reconciliação. Datada de 28 de janeiro de 1979. E aí você, anos depois, tem uma pessoa já ciente, obviamente, disso, né? Aqui na América Latina, na Conferência dos Bispos do Brasil, né? Falar, né, do que teve conhecimento de dentro da Conferência dos Bispos do Brasil. Então isso para mim é mais, além de ser uma defesa ao que jamais a igreja defenderia, porque como disse João Paulo II, o Cristo veio para os filhos dele, mas também para os que não são, né, para os publicanos, os que precisam de conversão. Então não existe uma luta entre classes, existe uma mensagem de salvação para todos, igual.
Então essa figura desse padre, né, David Reagan, escreve esse livro. E na primeira análise que Dom Estevão faz a respeito desse livro, e são as próprias palavras do escritor, ele diz que a partir da fundação da CNBB em 1952, a conversão da igreja se deu. E aí você vai ler isso na página 277 do livro dele. Diz assim: os passos pelos quais as igrejas latino-americanas chegaram a um notável grau de conversão confundiram muitos. As mudanças na Igreja do Brasil foram pesquisadas do ponto de vista das ciências políticas, das ciências sociais e da história. Mas ele não para aí, ele ultrapassa, ele faz uma comparação entre Cristo e Marx, inclusive a feição de Cristo e a feição de Marx. Então ele faz uma completa, né, uma blasfêmia completa da nossa fé. Aí o livro dele diz assim num trecho, para a gente ter ideia do que se trata isso. Diz esse padre: para aqueles que começaram a refletir sobre a relação entre a palavra de Deus e a injustiça social, a fidelidade às estruturas pastorais admitidas em tempos passados começou a pesar muito menos. A escolha estava se tornando mais clara. O contra-testemunho da iniquidade da liderança de renda era tão grande que, enquanto não se tivesse como prioridade acabar com aquele escândalo, tudo o que a igreja fizesse aparecia sem relevância e mesmo como hipocrisia. Celebrações litúrgicas, procissões e devoções, escolas, hospitais e outros serviços pareciam provas insuficientes do Evangelho. Num país onde mais da metade da população não possui as condições mínimas de vida humana, por causa da rapacidade organizada de uma minoria. Rapacidade é o hábito de roubar, né? A crítica à irrelevância das rotineiras atividades religiosas, num tempo de escandalosa injustiça, fazia parte da melhor tradição profética. Segundo ele, né? A melhor tradição profética é a denúncia aos problemas sociais. Aí vai dizer Dom Estevão: verifica-se a politização de toda a ação da igreja. Politização que redunda em secularismo, mundanismo, né? Em outras palavras. Ou seja, negligência que reduz ao silêncio dos valores propriamente transcendentais. Os artigos da fé, a catequese, a liturgia, para privilegiar a crítica da sociedade atual e a preocupação com os problemas socioeconômicos. O autor chama isso conversão da Igreja. O Concílio Vaticano II vai dizer o seguinte no número 7. Toda a celebração da liturgia, como obra de Cristo, sacerdote e de seu corpo que é a Igreja, é uma ação sagrada por excelência, cuja eficácia no mesmo título e grau não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Número 10. A liturgia é o cume, para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força, pois os trabalhos apostólicos, como se ordenam a isso? Pois os trabalhos apostólicos se ordenam a isso. Os trabalhos dos padres, os sucessores de Cristo, os apóstolos, né? Os padres. Para que é direcionado o trabalho do padre? Que todos, feitos pela fé e pelo batismo, filhos de Deus, juntos se reúnem, louvem a Deus no meio da igreja, participem do sacrifício e comam a ceia do Senhor. Aí vem o Dom Valfredo Tepe, bispo de Ilhéus na época, e diz assim: a reflexão teológica tem que ficar vigilante diante de uma totalização do político, que sempre beira a idolatria, um messianismo terreno secularizado. Sempre a igreja tem lutado e sofrido martírio sangrento na oposição a todos os sistemas que, pela exigência totalizante do político, se arvoram em substituto do culto e dos direitos de Deus. Pretendem substituir, né? Só Jesus pode dizer, com toda a exigência totalizante: quem não está comigo, está contra mim. E aí a gente vê a atualidade dessas palavras, como é atual, infelizmente, né? Aí vem o absurdo que esse padre fala aqui, olha. Um rosto forte com olhos suaves e barba grisalha descreve uma figura bem conhecida da Igreja do Brasil. Olhada de frente, a semelhança com Karl Marx é notável, talvez até intencional. De perfil, um ângulo mais difícil de se conseguir, esses traços constituem uma das representações menos efeminadas de Jesus. A composição descrita serve como representação da Igreja do Brasil. Alguns aspectos da obra de Marx foram postos a serviço da libertação da parte mais pobre daquelas populações de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. De acordo com o Evangelho.
Esses aspectos marxistas são características da tentativa local de viver como povo de Deus nas circunstâncias especiais e atuais do continente. Os que olham para aquela igreja somente de longe podem perguntar quem realmente está encarnado na igreja do Brasil, Jesus Cristo ou Marx? A que ponto chegou essa criatura? Dom Estevão fala assim: são herdeiros da chamada teologia da morte de Deus, que na década de 60 afirmava que Deus é um nome morto ou sem ressonância no mundo moderno, de modo que o cristão deve viver como se Deus não existisse. Desta tese, segue-se o secularismo, ou seja, a laicização do cristianismo. Este se interessaria exclusivamente por valores temporais e materiais, supondo que já serve a Deus quem presta serviço ao homem. É o raciocínio marxista da fé, não tem jeito, né? É trazer para a fé alguma coisa que nasceu sem a menor fé. Todo o livro de Reagan é perpassado pela concepção de que o importante na igreja é a praxis, ou seja, a ação pastoral transformadora, ficando a doutrina da fé em segundo plano. Você traz a prática, exclui o logo, né? A palavra, né? O logos. No Brasil, a teologia, diz esse livro, desse padre, no Brasil a teologia tornou-se serva do trabalho missionário e pastoral, em vez de uma tirana doméstica. A teologia da libertação, né? Liberta da tirania da igreja que visa só a salvação, concentra na salvação do homem e na mensagem de Cristo. E a igreja que é tirana. A igreja da América Latina é conhecida hoje no mundo inteiro por dois aspectos da sua renovação, pela SEBS e pela teologia da libertação, ambas contestadas. Isso ele diz na página 37 do livro dele. A igreja na América Latina hoje, em 1985, depois do que o Papa falou, em 1979, vê se não é a figura da desobediência, né? Aquela mesma que nos originou todos os outros pecados que nós e a vida que nós vivemos hoje. Aí a gente vem aqui no próximo comentário de Dom Estevão sobre isso. A igreja tem sua proposta para remediar aos males da sociedade. E esta é a doutrina social da igreja. Aqui a gente não precisa da teologia da libertação. A igreja, ela tem o viés social por natureza. Porque se nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós temos uma missão social. Assim reconheceu Afonso de Ligório, assim reconheceu São Francisco e tantos outros santos, né? São Vicente de Paulo. A gente tem gamas e gamas de caridade na igreja. Você não precisa adotar a teoria marxista, que de caridade não tem nada, para trazer isso como uma verdade cristã. É mais fácil eles fundarem a igreja deles, mas parece que eles não querem, né? Parece que o objetivo é bem outro. Diferente da teologia da libertação, pelo fato de que, em vez de partir da realidade social para reler e filtrar o Evangelho, a doutrina social da igreja lê o Evangelho em profundidade e dele depende as normas de autêntica ética social. Fica o primado reservado à palavra de Deus, sem derrogação aos deveres sociais do cristão. A ênfase dada à teologia da libertação leva o autor a superestimar o conceito de pobre. A pobreza seria uma experiência ética, mística e teológica ao mesmo tempo. A pobreza é uma experiência humana e teologal conjuntamente. Aí a gente vai entender por quê. Ora, não se pode negar que a pobreza material muitas vezes favorece a pobreza interior. Quem já não presenciou uma pessoa extremamente pobre, humilde, completamente devota a Deus, agradecida a Deus por cada coisa que tem, né? Ou a liberdade do ser humano em relação às paixões e aos afetos desregrados. Mas isso nem sempre acontece. Nem todo pobre é amigo de Deus. Livre interiormente, agraciado com alguma experiência mística ou teológica. Por conseguinte, não se devem jogar os pobres, pretensamente sempre místicos e santos, contra os ricos, pretensamente sempre materialistas e pecadores. É usar um pouco da lógica para poder entender que isso não vem de Deus, essa doutrina marxista, né? Aí a gente vem aqui na conclusão de Dom Estevão, que vai citar depois um outro bispo, e a gente termina essa breve reflexão. A posição do autor reveste-se de especial gravidade, não só por defender o uso do marxismo na teologia, mas por fazê-lo como ex-assessor da CNBB,
que julga ter havido uma conversão da igreja ao querer fundir Jesus Cristo e Karl Marx numa só imagem. Só um parênteses aqui, o que será que esse padre viu lá dentro da CNBB para fazer ele pensar que com a CNBB a igreja se converteu, né? É certo que a grande maioria dos bispos do Brasil repudia essa fusão. Esperamos que seja assim nos tempos de hoje, né? Daí a necessidade de que se diga que o livro de Reagan é tendencioso, unilateral e não representa o genuíno retrato da igreja no Brasil. O Dom Estevão fala isso com propriedade, porque ele também participou da CNBB. Obviamente que do lado positivo, do lado cristão e fiel da igreja, né? E ele cita, por fim, Dom José Fernandes Veloso, bispo de Petrópolis, que usa de palavras mais duras ainda. Ele diz assim: não creio que se tenha jamais publicado uma caricatura tão deprimente da Igreja do Brasil e de sua fidelidade a Jesus Cristo. Deprimente e injuriosa, os fermentos de infidelidade ao Espírito Santo que aqui e além se encontram na Igreja de nossos dias, introduzindo no seu seio o fruto de teorias dialéticas estranhas ao Espírito de Cristo. Citando Paulo VI, na Paterna Cum Benevolentia número 3. Não são a seara de Deus, mas o joio semeado pelo inimigo. O joio semeado pelo inimigo. O joio que cresce junto com o trigo dentro da igreja, o mal e o bem. Isso foi o próprio Cristo que disse que isso ia acontecer, né? Os promotores e as vítimas de tal processo, quem são as vítimas? Né? Os cristãos que ainda estão caminhando, ainda estão formando seus conceitos dentro da igreja, não nós aqui, que eu, por exemplo, estou na igreja desde meus 8 anos de idade, e dá para identificar mais fácil quando foge. Mas e os outros que são afetados? E os que ainda não estão convertidos? Como que faz isso? São vítimas de tal processo, na realidade pouco numerosos em comparação com a imensa maioria dos fiéis. São irmãos infelizmente desviados, portanto não identificam a igreja de Cristo. Eles não identificam a igreja de Cristo, mas nós identificamos eles. É nosso dever como cristãos, sempre que encontrar qualquer tipo de desvio da fé, alertar, né, evangelizar. Isso que eu estou fazendo aqui, mostrando da onde que vem esse raciocínio, como que eles pensam, né? Porque muito se fala e se escandalizam com liturgias, um descaminho de liturgia e de tantas outras coisas, mas tá aí que está o ponto. Nós temos que identificar e nós temos que dar voz a um Dom Estevão Bittencourt e bispos e ao próprio Papa quando dizem exatamente o que pensam a respeito da teoria marxista dentro da igreja ou da própria teologia da libertação.